Queridos e amados filhos e filhas neste santuário no coração de Curitiba, do Paraná para o Brasil, pela TV Paraná, pela TV Evangelizar, nessa missa que já faz quase 15 anos, nós estamos diante de algo que somos chamados a viver na fé. Deus é um Deus fiel. O Antigo Testamento é muito claro em sempre mostrar: Deus é fiel e cumpre suas promessas. Repita comigo: Deus é fiel e cumpre as suas promessas. E no Antigo Testamento você pode perceber todas as promessas de Deus realizadas e cumpridas. No Novo Testamento, Jesus é Deus, Deus é fiel e cumpre sempre as suas promessas. Portanto, nós estamos diante de uma promessa de nosso Senhor. É bom lembrarmos que o processo da própria história da salvação foi a criação, depois suscitou os profetas desde Samuel, e depois vieram os profetas até João Batista, a encarnação de Deus em Jesus Cristo, seus 30 anos, mais 3 anos de vida pública, sua paixão, morte e ressurreição. Jesus ressuscitou, e depois de ter aparecido aos seus, você deve estar acompanhando o meu raciocínio, depois dos 50 dias, ele foi a Galileia e diante dos apóstolos subiu aos céus, e disse: eu vos mandarei o Paráclito como defensor, e eu voltarei. Por isso que nós dizemos, no próprio creio, algo que a distância dos fatos não pode fazer com que percamos a esperança. Nós falamos no creio, padeceu, foi sepultado, morto, desceu à mansão dos mortos, subiu ao céu. Onde está Jesus Cristo? No céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, sentado. Veja o pantocrato que nós temos, que está bem no centro do presbitério, está sentado junto a Deus Pai Todo-Poderoso. Há de vir julgar vivos e mortos. Explico isso porque com o tempo passou, e esse texto diz: essa geração não passará, não passará sem que aconteça. As próprias primeiras comunidades começaram a questionar: mas quando Jesus voltará? E pela demora da volta de Jesus, começaram a ter uma vida mais lasciva, uma vida descomprometida. Um extremo foi vender tudo, e o Senhor volta, não vou trabalhar mais. Foi um problema na comunidade, a ponto do apóstolo dizer: para com isso, que ninguém deixe de trabalhar, e que cada trabalhador come do seu sustento. Então, um perigo: o Senhor voltará, então não vou fazer mais nada. Outro perigo, e esse é o que nós estamos vivendo: isso aqui não tem fim, aqui começa, aqui termina. Nós temos essa visão do mundo, que isso aqui, eu canso de ver pessoas que se dizem católicas, que não creem mais na volta do Cristo, pessoas que se dizem católicas, que a vida termina com a morte física. Meus irmãos, nós estamos diante de uma promessa, e Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Repita: Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Voltarei para julgar os vivos e os mortos. Esse dia, o próprio apóstolo Marcos é muito claro no final ao dizer: quando é esse dia? Quem gostaria de saber que dia que é? Levante a mão. Eu gostaria. A hora? Pois é, Marcos é claro em dizer: nem os anjos no céu sabem, nem teu anjo da guarda. Não adianta pedir para o anjo da guarda, que ele não vai contar, ele não sabe.
Pasmem, nem o filho. Mas espera aí, padre. Sim, Marcos está dizendo que nem o filho, enquanto estava encarnado aqui na terra, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, mas limitado, esvaziado em tudo, assumindo a condição humana, menos no pecado, ele não sabia. Agora, que está junto do Pai, sentado à direita do Pai, participando da Trindade plenamente, já é outra coisa. Mas enquanto aqui na terra, não é que Jesus escondeu dos apóstolos, ele não sabia, só competia ao Pai. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante que saibamos, porque Jesus nos falou muitas e muitas vezes: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Jesus muitas vezes disse-nos e disse aos seus: neste mundo terei grandes tribulações, neste mundo não sereis compreendido, mas quem perseverar até o fim será salvo. É bem verdade, meus irmãos, que eu não posso garantir que eu estarei vivo, que você estará vivo quando o Senhor voltar. Isso pode acontecer agora, pode acontecer daqui um ano, daqui uma geração, daqui não sei quantas gerações, não se sabe quando, mas o que sabemos é: o que do Pai veio, ao Pai volta, em outras palavras. Então como que a gente lida com isso, padre? Como que a gente lida com esse não saber, esse porvir? Se eu sei que aqui é uma passagem temporária, que a minha casa é junto do Pai, eu vou para o Pai, vos preparar um lugar, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Quem quer morar com o Pai, levante a mão. Bom, quem não levantou a mão, o que eu vou pensar? Então, há algo a ser feito. Não é passar por essa vida a trancos e barrancos. Aí começa você a entender a primeira leitura. Tudo isso que eu fiz foi um preâmbulo para nos nortear. A primeira leitura, que é do profeta Daniel, uma leitura sapiencial, nos fala que naquele tempo vai se levantar o arcanjo Miguel, o guerreiro, o homem do combate, o arcanjo do combate, o grande príncipe, o que é defensor dos filhos. Será um tempo de angústia. Gente, vamos ser honestos. Nós estamos, eu não quero ser pessimista, mas nós estamos na última etapa da revelação. Antes de Cristo, depois de Cristo. Nós estamos depois de Cristo. Antes da ressurreição, depois da ressurreição. Nós estamos depois da ressurreição. Qual é a promessa de Deus? A consumação. O Espírito Santo já foi enviado. Não estou afirmando amanhã, depois, mas nós estamos na última etapa da manifestação de Deus. Então, mais do que nunca, nós devemos estar vigilantes e orantes, e não cometermos o mesmo engano que aconteceu, como Jesus contou a parábola. O homem que o ladrão chegou e pegou ele desprevenido, roubou a casa, o amarrou, o espancou. Ou, como diz o outro, as virgens imprudentes, que não estavam preparadas para a demora do noivo, e acabou o óleo da lamparina. Diz o texto aqui, é um momento de angústia, mas nesse tempo o povo será salvo. Todos os que se acharem escritos no livro, volta ao Pantocrato, olha o que tem na mão de Jesus, o livro da vida. Na medida em que eu e você fomos batizados, o nosso nome está escrito no livro da vida. Você não é um acaso, meu filho. A hora que o padre disse: eu te batizo em nome fulano, Reginaldo, eu te batizo Letícia, eu te batizo Maria, o nome está escrito no livro da vida.
Isso é tão importante. E lembra que Jesus foi além, que se fizermos o bem, o nosso nome estará escrito no coração de Deus. Meu Deus, que coisa boa. Então como é que a gente age nesse mundo? Desleixados, lascivos, perniciosos, dormindo como os apóstolos, que perderam o momento da transfiguração? Não, diz o texto, será chamado do pó. Então todos os que você pensar que já estão mortos, todos irão ressuscitar. Quando Jesus voltar, talvez eu e você não estejamos vivos, já sejamos pó, mas nós vamos voltar à vida. Os que forem bons, os que tenham sido virtuosos, aqueles que seguiram o caminho da virtude, brilharão como estrelas por toda a eternidade. Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Então, você percebe como não é só uma espera lá, é um comprometer-se com a morada do Pai. Não é um querer acertar só no futuro, é acertar já agora. Já é direcionar agora o nosso caminho. E não é só sermos egoístas, de acharmos que o caminho faço individualmente, não. O grande propósito de Jesus, e Ele morreu na cruz para que todos sigam o caminho virtuoso, que todos brilhem como estrela no firmamento. A segunda leitura nos fala exatamente que o Cristo triunfará sobre todos os seus inimigos, serão como escabelo dos seus pés, o tapete dos pés. Agora eu te pergunto, e me pergunto, nós vamos ficar do lado do Cristo ou dos inimigos do Cristo? Trabalhando para o reino ou para o antirreino? Gente, que burrice! Para pensar, seja um pouco lógico. Se você sabe que Ele é o rei, se eu sei, por que nós estamos com um pezinho no inimigo? Porque nós tendemos a servir alguém que já foi derrotado na cruz, o diabo. Você percebe como às vezes nós nos achamos tão inteligentes, nós somos, nós vamos assumir, a gente se acha, e uma coisa tão óbvia, se inclinando para quem já é derrotado, para quem é fedorento, para quem foi derrotado pelo exército de Miguel, e esse Miguel vai voltar, e quem for discípulo do tinhoso, vai para lá, e a gente insiste em servir um Deus, entre Deus, letra minúscula, um ídolo, um anjo decaído. No mínimo, é pura burrice, no mínimo. O Evangelho, por sua vez, dentro dessa visão cosmológica, porque não deixa de ser uma visão cosmológica, um pouco mais do que a terra, um pouco mais do que o eu, saiu um pouco do umbigo. Nós temos uma visão muito a partir do meu eu. Ah, meus irmãos, nós estamos em que ano mesmo? 2018 depois de Cristo. Quantas gerações antes? Quantas terão depois? Isso não é para me sentir um grão de areia, mas é pelo contrário, me sentir amado por Deus. Se você perde essa referência de Deus, gente, a gente enlouquece. A gente se sente uma formiguinha, um nada. Você já olhou para um formigueiro, aquele monte de formiguinha correndo para lá, para cá, e o outro destruindo a caixinha de... Às vezes eu olho para aquilo e falo, meu Deus, é a humanidade. Está todo mundo, está bem cobertinho assim lá no pasto, aí por capricho vem um
O moleque do Janho dá um chute, tadinha das formiguinhas, vai todo para lado. Eu e você, nós não somos uma formiguinha no formigueiro da terra, nós somos filhos de Deus. Deus nos conhece pelo nome. O meu nome, teu nome está escrito. Ele pagou o preço individual do sangue redentor por mim. Isso nos coloca numa outra dimensão da vida. Vigiai, orai, estar em Deus. O que dá sentido à nossa existência é Deus. Saia da referência de Deus. O que nos tornamos? Pequenos seres vertebrados, dotados de um pouco de inteligência, um pouco mais que o golfinho, um pouco mais que o macaco, com prazo de validade, e vamos morrer, acabou. Saia dessa dimensão mais cosmológica de Deus, mais centrada na Trindade. Não tem sentido a vida. Queridos irmãos, não quero causar tristeza em ninguém. Pelo contrário, eu quero que você entenda que o sentido do teu existir e do meu só vale a pena num Deus alfa e ômega, princípio e fim de tudo, que dá sentido ao nosso sofrimento, às nossas tribulações, que dá sentido às nossas privações, porque nos quer como pessoas realmente vivendo naquilo que somos, filhos amados de quem nos criou. Amém.